sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana estudamos a lição 11 que diz Vivendo na Terra Prometida. E o verso para memorizar está em Provérbios, capítulo 15, verso 1, que diz A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na lição dessa semana, na parte introdutória de sábado, nós falamos que viver em comunidade pode às vezes levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que pessoas diferentes, de origens e grupos sociais diferentes, vivem e trabalham para um propósito comum. E nessa semana vamos estudar especialmente o capítulo 22 de Josué e vamos ver uma tensão que foi criada ali entre as tribos de Israel. Você sabe que as tribos são divididas em 12, São 12 tribos de Israel. Mas quando eles foram atravessar o Jordão para então conquistar as terras ali, 2 tribos e meia ficaram além do Jordão e as outras 9 e meia passaram o Jordão. Porém, ficaram a família, os familiares ali e os guerreiros tiveram que passar também para ajudar as outras tribos a conquistar a terra de Canaã. E nós vamos entender qual foi a tensão que causou entre as tribos, o que aconteceu naquele cenário e o que essa lição pode nos ensinar para os dias de hoje, para como devemos viver em comunidade como igreja. A partir de domingo vai falar assim, comprometimento. Segundo Josué, as tribos do outro lado do Jordão, eles haviam cumprido plenamente os deveres estabelecidos por Moisés e por ele próprio, o que significava uma dedicação significativa e um sacrifício em nome da causa comum de Israel. Como eu disse, 2 tribos e meia já receberam a sua terra antes de passar o Jordão, porém, eles aceitaram esse desafio de ir com as outras tribos para lutar e guerrear para que conquistassem toda a terra de Canaã. Eles haviam lutado do lado dos seus irmãos todo esse tempo, ou muito tempo. E a lição aqui fala que foram 7 anos de luta e deixaram ali seus familiares para depois voltarem. E esses versos destacam indiretamente a importância do que? Da unidade da nação e da terra. Além disso, prepara o caminho para a história que se segue, que em última análise trata da unidade. Ainda que eles já tivessem recebido a sua terra, como a nação era unida, eles então deixam ali seus familiares para lutar ao lado dos seus irmãos. Enquanto todos não conquistassem a terra, eles não voltariam para sua família. Isso mostra a unidade do povo de Israel, mas assim deve ser também a igreja. Encontramos esse mesmo princípio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivessem trabalhando para Deus ou trabalhando com ali o Senhor e não apenas pelos seres humanos. Então o povo de Israel, aquelas tribos, quando eles foram lutar com os seus irmãos, eles não estavam lutando apenas com homens, mas eles estavam lutando para Deus. Eles sabiam que aquela causa era a causa de Deus, aquela batalha era a batalha de Deus. Então, quando nós guerreamos ao lado dos nossos irmãos, temos que ter em mente que nós estamos fazendo isso para a causa do Senhor, não simplesmente pelas pessoas que ali estão, mas principalmente com o nosso pensamento para Deus. Na vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e fazer a gente muitas vezes querer desistir. Às vezes é fácil fazer isso, desistir, largar a mão. No entanto, podemos buscar o poder do Senhor que promete estar conosco e nos capacita. É somente por meio do Espírito Santo de Deus que somos fortalecidos para seguir na missão. Na segunda, vai tratar aqui especificamente da situação, da tensão que houve entre as tribos. Acusações. Nós estamos falando aqui de Josué, capítulo 22, a partir do verso 9. Em contraste com o verso 1, em que as tribos do lado leste foram chamadas por sua forma usual de Rubenitas, Gaditas e assim por diante, aqui é usada uma expressão diferente, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Dava a entender que estava havendo uma divisão, que estava tendo um conflito entre eles. Essa escolha contrasta com os filhos de Israel, representados assim um grupo diferente. É como se eles fossem grupos diferentes nesse momento. Na narrativa, a expressão toda a congregação de Israel se refere apenas às 9 tribos e meia que ficaram a oeste, enfatizando uma ruptura entre o leste e o oeste. Esperaríamos um desfecho mais pacífico para a história. No entanto, surge uma tensão quando se relata que as tribos do leste ergueram um altar ao Jordão.
Então vamos lá, vamos entender o que a lição dessa semana está dizendo. Então, nós vimos aqui que quando eles foram atravessar o Jordão, 2,5 tribos, tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, já ficaram nas terras antes do Jordão, que é o leste. Atravessando o Jordão, nós temos então as 9,5 tribos restantes. Eles guerrearam e batalharam juntos. Só que quando a terra já havia sido conquistada e as tribos do oeste foram ser divididas, então seus moradores Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés poderiam voltar então para o leste. Quando isso aconteceu, eles souberam que as tribos que ficaram a leste ergueram um altar. Então começou ali umas acusações, por quê? As tribos do oeste estavam achando que eles levantaram um altar para sacrifício, que eles estavam em apostasia. Então uma contenda, uma tensão, uma discussão se alarmou e se instaurou entre as tribos. As tribos do oeste achando que os seus irmãos, que as outras tribos estavam em apostasia, em rebelião contra o Senhor. E aqui o que mostra para nós é o seguinte: antes mesmo dele irem conversarem com essas tribos, eles atiraram as suas próprias conclusões e começaram a acusar os seus irmãos. Isso não acontece na igreja nos tempos de hoje? E é um problema muito grande quando nós, de forma precipitada, acusamos ou levantamos alguma situação antes de entender todo o contexto. E aqui na Bíblia mostra para nós que este fato também ocorreu. A falta de consulta a Josué, a Eleazar, que era ali o sumo sacerdote, ou aos líderes das tribos, abriu um espaço para o mal-entendido, que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Ali quase que houve uma guerra entre as tribos. Se a tribo do leste, essas tribos 2,5 que ficaram antes do Jordão, tivessem primeiramente consultado, falado com o líder Josué, outros líderes ou sumo sacerdote, este mal-entendido não havia sido instaurado. Mas então nós vamos compreender o que se sucedeu nesse mal-entendido. Terça, assombrado pelo passado. Antes de aceitarem como verdade os rumores do que poderia ser considerado uma declaração de independência, as 9,5 tribos, agora chamadas duas vezes de os filhos de Israel, enviaram então uma delegação para esclarecer a intenção do significado daquele altar. Então as tribos a oeste chamaram ali a liderança, chamaram Finéias, que era o filho do Eleazar, o sumo sacerdote, e seria o próximo sumo sacerdote, a ir até depois do Jordão se reunir com a tribo do leste para entender toda essa confusão. E aqui fala que a delegação iniciou a acusação de sacrilégio, rebelião, com a fórmula profética oficial, assim diz. A distinção aqui é que não era o Senhor quem falava, mas toda a congregação do Senhor. Eles lançaram uma acusação de que as 2,5 tribos haviam cometido transgressão, pecado e rebelião. Eles também expressaram o temor das 9,5 tribos de que o ato de construir um altar não autorizado podia levar à apostasia, idolatria e imoralidade, o que incorreria na ira do Senhor sobre toda a nação de Israel. O que as 9,5 tribos ficaram com medo? De que essas 2 tribos tivessem erguido ali um altar para sacrifício, para apostasia, idolatria, imoralidade, uma traição ao Senhor, e que isso trouxesse problema para todos eles. Lembrando de atitudes passadas dos seus pais, antepassados, eles temeram que fosse então quebrada a aliança que eles tinham com Deus. Então eles já começaram acusando essas 2,5 tribos. Mas será que é assim que nós devemos fazer? Quando a situação acontece, a gente tira conclusões de algo que aconteceu no passado e já iniciamos uma série de acusações, já dizendo o que eles estavam fazendo, sem antes conversar, ter um diálogo? Será que é assim que nós devemos agir na igreja? Tirar conclusões precipitadas? Vamos ver o que aconteceu. Quarta, uma resposta gentil. Aqui, Josué 22, a partir do 21, diz o seguinte: a resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro do capítulo, no que diz respeito ao seu tema e à sua estrutura. Até então, as tribos não responderam às acusações, mas em vez disso, ouviram calmamente as alegações contra elas, diante da gravidade das acusações. Essa paciência ela foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado de Provérbios. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O que aconteceu?
Quando as 9 tribos e meias começaram a acusar ali, eles ficaram em silêncio. Eles ouviram tudo com muita calma e paciência, mostraram ali então o fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, né? Toda a sua temperança, todo o domínio próprio. Eles estavam firmemente convencidos de que Deus conhecia e compreendia plenamente a situação e esperavam que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. Ou seja, eles tinham certeza do motivo pelo qual eles fizeram aquele altar, ergueram aquele altar. Então, eles de forma muito calma esperaram todas as acusações para que depois eles pudessem falar. As 2 tribos e meia também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando-o para executar justiça se fosse de fato culpados. Segue-se uma revelação surpreendente, que por um lado prova que a base da acusação era inválida, ou seja, aquele altar ele não estava sendo construído apenas, ou um altar servia para sacrifício, mas também para um memorial. Por outro lado, revela sua verdadeira motivação. O medo da separação de Israel e não da apostasia foi a verdadeira motivação deles. Então, aquele altar que essas 2 tribos e meia ergueram não era para sacrifício, para apostasia, para separação. Pelo contrário, era com medo dessa separação, porque tinha ali o Rio Jordão que os separava. Era para um memorial, era para lembrança de que eles eram povo de Deus. Ainda que separado das outras 9 tribos e meia, eles serviam a um único e verdadeiro Deus. Então, aqui diz que eles haviam agido por temor ao Senhor, assim como fizeram as tribos do lado ocidental do Jordão. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas a fidelidade espiritual e exigências do Senhor. Então, quando as 2 tribos e meia conseguiram expressar ali qual era a sua verdadeira intenção, as outras tribos, então, em alegria, compreenderam e ali, então, não deixou com que aquela tensão aumentasse e chegasse a gerar uma guerra, uma luta física. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Você vê que um momento de diálogo, ele resolve as situações. Não precisamos chegar às vias de fato, mas isso foi porque as 2 tribos e meia conseguiram ouvir, conseguiram se calar, estar calmos, não aumentaram a tensão. E isso deixa para nós também um grande aviso, uma grande forma de enxergarmos as coisas. Dentro da igreja, muitas vezes haverá tensões, porque nós somos pessoas diferentes, criadas em contextos, em culturas diferentes. E às vezes podemos olhar para um irmão ou para uma situação e já pré-julgar. Mas antes disso, precisamos pedir o Espírito Santo que nos conduza para termos ali discernimento espiritual. E caso alguma acusação venha contra você, respire fundo, fique calmo. Muitas vezes é melhor o silêncio do que você responder com rispidez e aumentar a tensão. Faça como aqui o povo de Israel do lado do leste fizeram. Calmamente ouvir as acusações, para depois colocar o seu ponto de vista de maneira muito clara e muito calma também. E para terminar, resolução de conflitos. A história de Josué, capítulo 22, contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos cotidianos na família, na igreja e na comunidade. Primeiro, quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa é buscar o diálogo, ao invés de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. Então, sempre o diálogo é o melhor caminho e o diálogo no momento certo. Se você está irado, se você está muito bravo, não procure dialogar neste momento. Respire fundo, porque muitas tensões, muitas disputas e muitas coisas acontecem na hora da raiva e a gente tem que aprender a, no momento certo, procurar o diálogo. 2. Mesmo que alguém esteja convencido da sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Jamais devemos nos precipitar em dar uma resposta, em acusar ou chegar ali então em alguma conclusão sem antes ponderar todas as coisas. 3. Converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. 4. Esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Às vezes você precisa retroceder, às vezes você precisa repensar, né? Às vezes a gente quer agir do nosso impulso e a gente pode destruir a unidade da igreja, da família, da comunidade. E muitas vezes é melhor fazer um sacrifício para o bem da unidade do seu lar, da sua igreja e da sua comunidade. 5. Quando for acusado, com ou sem razão,
Dê uma resposta gentil e afaste a ira. Não responda ao mal com o mal, mas oferece ali, né, o outro lado da face. Alegre-se, louve a Deus quando a paz for estabelecida, porque a paz, o amor, a transparência, a unidade, isso aí é a vontade de Deus para a nossa vida. Se as tribos do lado oriental do Jordão tivessem apostatado, o povo de Israel teria aplicado as exigências da aliança. A unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. Então, o que estiver na nossa mão, nós devemos fazer para manter a unidade, mas nós nunca poderemos deixar os princípios da palavra de Deus de lado. Os princípios da lei de Deus, ela precisa ser aplicado, mas aplicado com todo amor, com toda a paciência, né? Nós devemos aplicar ao outro aquilo que gostaríamos que aplicassem a nós. Quando nós colocarmos esse princípio, nós vamos olhar as coisas com um olhar muito mais de empatia, de amor e de calma. Então, a lição dessa semana mostra para nós que nós vivemos num mundo de conflito, e esse conflito se estende à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa igreja, mas se nós mantivermos os nossos olhos fixos no Mestre e buscarmos o Espírito Santo de Deus, ele nos guiará e nos ajudará a viver em comunidade, porque a igreja foi feita para viver em unidade. E só através da unidade podemos receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos perdoar, nos amar mais como igreja e aprender a conviver com as nossas diferenças, porque o nosso principal objetivo aqui é cumprir a missão. Então, muitas vezes vai exigir de nós sacrifícios, mas pela missão tudo vale a pena. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma lição, por mais ensinos preciosos da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a viver em unidade. Nos ajuda a viver em comunidade, como igreja, nos amando, nos respeitando, nos perdoando, Senhor. Nos dê o Teu Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, nos dar sabedoria. Nos ajude, Senhor, a não acusar, sem antes